Paz do Senhor Jesus a todos, salve a todos com a doce paz, amém? Que o Senhor Jesus possa vos abençoar com toda sorte de bênção. Hoje eu quero falar um pouquinho dentro da palavra do Senhor, dentro do livro de Jó, capítulo 42, versos 1 ao 6. E nos relata a palavra do Senhor assim. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vem aos meus olhos. Por isso me abomino, arrependo no pó e na cinza. Aleluia, glória a Deus. Queridos e amados do Papai, essa confissão é o contrapeso das lamentações de Jó. E aqui nesse capítulo, lá no capítulo 3, né, a gente leu o capítulo 42 aqui, versos 1 ao 6, a gente vê o cuidado de Deus, o cuidado para com todas as situações que ali Jó estava suportando. Já não estava mais, né, estava no seu limite. E a confissão, ela está indicando que Jó finalmente, ali no capítulo 3, ele finalmente entendeu a soberania de Deus, o que Deus queria ali realizar na vida dele, e que não há crise que Deus não possa reverter. Quando ele falou, eu bem sei que tudo podes, lá no versículo 2, nós entendemos que os desígnios de Deus não podem ser frustrados, porque nenhum dos seus desígnios podem ser frustrados. Por quê? Porque quando Jó ele admitiu o seu conhecimento, né, que era pouco diante da soberania de Deus, tudo que ele tinha era superficial. Porque Deus já havia falado, né? Muitas vezes a gente não age nessa simplicidade. A gente acha que a gente sabe mais do que Deus, mas na realidade, quando Jó ele falou assim, eu conhecia só de ouvir. Então, quando ele falou no capítulo 42, verso 5, que eu conhecia só de ouvir, ele passou a conhecer Deus de forma mais profunda e pessoal, né? Através dos olhos. E isso é o que nos motiva. E isso é que nos dá, né? Essa sabedoria de entender, sabedoria para entender, porque nós precisamos, né? Que o homem finito, ele não pode se apresentar como um árbitro, né? Final. Porque em Deus, em seus caminhos, há um mistério. Além dessa compreensão humana. Porque o objetivo aqui, dentro desse capítulo 42, é entender que nós podemos confiar na soberania de Deus. E das coisas mais difíceis para o ser humano, amados, uma das coisas mais difíceis é aceitar que Deus está no controle de tudo. Porque tudo, mesmo em meio ao caos, à angústia, à dor, a história de Jó, ela nos mostra que Jó era um homem, por mais que ele passasse situações difíceis, ele era um homem paciente. Ele era fiel a Deus em qualquer circunstância. Então essa história de Jó, ela nos faz ver que ele passou por vários testes, né? Ele passou por vários testes. E o que nos deixa pensar aqui, por que nós podemos confiar na soberania de Deus? Porque podemos confiar nessa soberania. Por que isso? Porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Isaías 55, versos 9 diz: Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos, são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Jó, ele teve que se reconhecer
que não era capaz, né, de entender o que o Senhor estava fazendo. Então, quando nós estamos em dificuldades, nós vemos tantos problemas no mundo aí, né, amados? Mesmo dentro da nossa própria vida. Nós nos perguntamos para Deus, o que será que Deus está fazendo? O que será que Ele quer comigo? Então, essa consideração é que nós, seres humanos, não temos a condição de avaliar as obras de Deus. E o máximo que nós podemos fazer é confiar com sabedoria nele. Porque nós temos a tendência de não ver como Deus vê. Então, nós vemos os caminhos sempre fechados, né? Onde Deus vê os caminhos abertos, nós vemos fechados. E nós vemos a impossibilidade, onde Deus vê as possibilidades. Nós vemos as portas fechadas, onde Deus vê as portas se abrindo. Nós vemos a probabilidade, onde Deus vê a exatidão. Às vezes, nós estamos cegos para entender o melhor que Deus tem para nós. Então, se nós pensarmos bem e formos lá no início, em Gênesis 13, versos 10 e 11, nós vemos aqui que Deus levantou Ló e os olhos, né? Viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Nós vemos aqui que como o jardim do Senhor, como terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló, ele escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E eles se separaram assim, né? Um do outro. Lá em Gênesis 13, versos 10, fala que Ló, ele escolhe as campinas do Jordão, achando que ela era a sua melhor escolha. Nós vemos aqui, às vezes o nosso pensamento, né? Ele estava pensando que tinha ali acertado na sua decisão, achando que era sucesso os seus projetos e empreendimentos. Mas a escolha de Ló não era a escolha de Deus. A escolha de Deus era a terra de Canaã. Mais tarde, as campinas do Jordão foram arruinadas pelo fogo e enxofre que Deus mandou dos céus. A palavra nos relata que a terra de Canaã, ela prosperou com toda sorte de bênçãos e riquezas. Então, qual é que tem sido os nossos projetos e as nossas escolhas? Os nossos caminhos. Então, eu tenho falado isso para Deus, para eu procurar sempre, antes de qualquer escolha, eu colocar Ele à frente. Porque todas as escolhas, nos convém lembrar que toda escolha que Deus propõe, né, é perfeita. Em Josué 1,7 diz, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei do meu servo Moisés, que te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Quando Deus ele conhece o nosso limite, em 1 Coríntios 10:13, fala, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus ele é fiel. Ele não permitirá que nós sejamos tentados além dos nossos limites, além do que nós possamos suportar. Mas quando nós formos, né, tentados, nós temos que exatamente entender as providências de Deus para um escape, para que nós possamos suportar. Porque a tentação, a provação, a tribulação, seja qual for o nome que tiver o seu problema, Deus ele conhece os nossos limites. Foi assim com Jó. Deve ser assim também conosco, comigo, com você, conosco, né? Quando alguém ele sucumbe à provação, é porque ele não estava em Deus para suportá-la. Então Deus ele nos relata dentro da sua palavra nessa noite para a gente somente crer. Deixar com que nós, essa carga, essa situação toda, que Deus possa nos guiar, para que nós possamos suportar. Deus ele não está nos testando somente, né? Mas nós sabemos quem somos, mas nós não conhecemos os nossos limites. Deus nos conhece, né? E Ele não nos deixará desamparados.
E eu quero lembrar você que mesmo em meio a situações difíceis, Deus sempre dá o escape. Sempre vai dar o escape em meio a essas provações. E às vezes a gente pede tanto a Deus: Senhor, onde está o escape? Senhor, onde está a providência? Senhor, eu quero a tua providência divina. Senhor, eu preciso do teu escape. Mas a gente entende que quando nós vivemos naquela segurança, que é nos braços de Deus, nós entendemos que a partir daí nós passamos a alcançar essa segurança divina, através desse conhecimento, dessa palavra. Glória a Deus, vamos continuar aqui a nossa ministração, amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Amados, quando nós podemos confiar na justiça de Deus, em 2 Tessalonicenses 1:4-5 fala: por essa causa nós nos gloriamos, corrigindo, por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas, amados e queridos do Papai, elas dão a prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Muitas vezes algumas pessoas, amados, fazem perguntas tão difíceis de responder. Às vezes eu fico aqui, aí eu tenho tantas perguntas, até mesmo de vocês aí do grupo. Onde Deus está nessa hora? O que está acontecendo? E eu tenho um único argumento, pela minha experiência de vida, é que eu sei que Deus é justo. Aconteça o que acontecer, eu tenho confiança na justiça dele. Jó, apesar de tudo que ele passou, ele nunca deixou de confiar na justiça de Deus. Nós não temos a resposta certa. Nós nunca temos. Mas nós entendemos que esperar em Deus é a melhor forma. É a certeza de que podemos ter um Deus justo. É a certeza de que o amanhã revelará a justiça de Deus. E Deus nessa noite fala para nós, finalizando aqui, somente confiar. Deus, Ele libera essa história para o nosso coração nessa noite. Em Romanos 8:28 fala que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam os que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que isso quer dizer? Que mesmo nos momentos que nós temos dor, às vezes a gente duvida muito. Haverá no momento de dor dúvidas. E não vemos saída ao nosso sofrimento. Nós não vemos a situação melhorar. Às vezes a gente não consegue nem respirar paz. E Deus, ao meu coração, fala que Ele está trabalhando para o bem maior no final. Mesmo que nós não conheçamos quais as consequências de tudo que está na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que Deus é o Senhor da nossa história. E no final da história de Jó, nós vemos que Ele conhece essa soberania de Deus. Jó 41, verso 6, o qual foi lido. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Você já perguntou o que está acontecendo diante de todo o conhecimento que você tem? O que está havendo? Às vezes, a gente não entende as maravilhas de Deus por trás de tudo isso. As experiências que nós vivemos anteriormente para o que nós estamos vivendo agora. Mesmo que seja tempos difíceis, sim. Mas ei, aos seus ouvidos e aos meus ouvidos, nós temos que ter o respeito pelo o amor que Deus derrama sobre nós.
E quando nós reclamamos, nós passamos a não olhar para Deus, nós desprezamos e não nos arrependemos desse desprezo. Eu quero destacar o versículo 5 aqui do capítulo 42 de Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, o relacionamento de Jó com Deus não era superficial. Deus se orgulhava daquele servo. Deus se orgulha de mim e de você. Quando nós nos colocamos na presença dele, estamos dispostos a nos arrepender. Mas eu não peco, eu não fumo, não bebo, eu não faço coisas erradas. Amados, não é isso. É o que está dentro do seu coração. Muitas vezes eu me coloco em situações difíceis e eu falo para Deus, mesmo diante de todas as tribulações, nós entendemos que dentro dessa história de Jó, Deus recompensou ele com a sua felicidade e deu a felicidade a ele com a fidelidade, devolveu de forma multiplicada tudo aquilo que ele havia perdido. Diante disso, fica essa palavra maravilhosa de incentivo a mim e a você, confiar somente na soberania de Deus e tenha sabedoria em esperar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra possa resgatar o que precisa ser resgatado dentro de você, com sabedoria, ousadia, que Deus possa te dar, através de todas essas palavras aqui ditas, estratégias para as coisas que virão, pelo que você está vivendo e pelo que você já viveu, entenda como experiência. Que Deus abençoe a cada um. Fique com o Papai do Céu. Beijo para quem mora na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá. Ai, que saudade de vocês. Eu estou morrendo de saudade aqui em Brasília, Salvador. Um beijo para todas as capitais do Brasil que estão me ouvindo. Eu quero agradecer demais a vocês todos por esse amor delicado que vocês passam todos os dias por aqui. E eu quero agradecer de coração. Deus abençoe a vocês. Fique com o Papai do Céu. Beijo para todos. Boa noite. Deus abençoe.